questionário que eu trouxe, né, é o instrumento mais utilizado mesmo. E assim, ele foi a princípio criado com 40 itens e depois ele foi revisado, né, para esse com 26 itens. Então ele vai ser bom para a gente poder acompanhar os sintomas, fechar o diagnóstico e acompanhar os sintomas. E aí ele é dividido em escalas, né? Essas 3 escalas, né, dieta, né, de acordo com os números das questões, tá? Vai ser dieta, eu não vou falar todos os números que são muitos, né? Bulimia, preocupação com alimentos e controle oral. Na dieta, a gente já vai ver essa questão do paciente ter muito medo de alimentar, né? Essa recusa alimentar patológica mesmo, tá? Dentro dessas questões. A bulimia e a preocupação com alimentos, então, vai estar associado com essa questão mesmo de ter alguma forma, além da restrição alimentar, para estar perdendo peso, né? Vômitos de laxante ou um exercício físico, né, muito intenso. E o controle oral é aquele paciente que ele tem um controle gigante frente aos alimentos, entendeu? Ao que é oferecido ali na sociedade de alimento também. Então, são coisas que você vai observar também e que está dividido nesse questionário. É um questionário que a gente não acha ele facilmente traduzido para o português. Mas ele é muito interessante. No início, quando eu comecei a ver, eu tinha até falado com você, né? Engraçado. Porque o poucas vezes, quase nunca e nunca, basicamente daria 0. Mas por quê? Né? Porque tem uma questão, que é a questão 25, que ela vai ter os pontos em ordem invertida, né? Eu não sei se na hora, assim, de confeccionar, teria alguma outra forma para até, às vezes, ficar até mais fácil, né, na hora da gente avaliar. Aí, assim, acima de 21, né, de acordo, né, com a pontuação, vai ser um comportamento de alto risco para transtorno alimentar. Então, assim, por mais que você não feche o diagnóstico naquele momento, né, é um questionário muito bom para você fazer já um teste até mesmo na faixa etária que geralmente é acometida, de 14 a 18 anos, sabe? Então, assim, eles empregaram esse teste muito em adolescente. Então, ele foi feito baseado mesmo com a forma que os adolescentes eles iam respondendo. Então, esse 21 saiu disso aí, a contagem acima de 21 está associado. O tratamento, então, da anorexia é muito complicado, né? Então, assim, primeira coisa, quando você chega ao diagnóstico de anorexia, como o paciente vai estar num peso que é muito grave, né? Que vai estar numa perda de peso, em que a massa magra vai estar muito baixa, a gordura corporal quase inexistente, a gente primeiro vai ter que avaliar se ele não vai ter que ficar hospitalizado, né? Então, isso através, lógico, de exames laboratoriais. E aí, a terapia cognitivo-comportamental até hoje é o padrão ouro de tratamento, sabe? E mesmo assim é muito difícil, porque o paciente aceitar que tem essa condição não é um passo simples, né? E aí fala também de terapia familiar, terapia nutricional, porque na verdade vai ter um acompanhamento interdisciplinar aí, né? De farmacoterapia, não tem nenhum, assim, uma medicação que vá resolver, né? Então tem alguns estudos falando dessa ciproheptadina, né? Que na verdade seria um antialérgico, né? Digamos assim. Que aí seria mais para os pacientes com um tipo restritivo também, né? Não com a forma de compulsão alimentar com essa questão da bulimia também associada. A amitriptilina, a fluoxetina, tem alguns estudos falando, será que o uso de benzodiazepínicos antes da alimentação ajudaria? Não tem nada, então assim, nenhum estudo que fale a favor de alguma medicação correta, tá? Então vai ter que ser mesmo uma questão de tentativa para ver como que vai ser a evolução. Aí eu até coloquei assim, que você vê que nos estudos não tem assim muita alteração, mostra assim um pouco dessa ciproheptadina, né, que tem um efeito um pouquinho maior em cima do placebo, e a amitriptilina em doses altas, né, 175 miligramas. Então a gente assim, entrando na bulimia, o que acontece? Igual, mais uma vez, entra a compulsão alimentar, né, então é uma compulsão alimentar, mas aí vai estar combinada com essas formas inapropriadas para tentar a perda de peso. Então vai ter os vômitos, né, purgação, enema, diurético, né? Mas ao contrário da anorexia, o peso é normal.
entendeu? Então, uma das coisas assim, mais importantes pra gente distinguir, eu acho assim, né, vai ser isso, porque né, se na anorexia também pode ter, né, essa forma de tentar interromper o ganho de peso, né, sem ser só restringindo a alimentação, eu acho que isso fica importante pra gente. E aí pode levar, né, a diversos distúrbios gastrointestinais, dilatação gástrica, desgaste do esmalte dentário, que é uma coisa que eu acho que assim, as pessoas sabem até, né, que isso acontece, esofagite, ruptura esofágica. A epidemiologia é muito mais comum do que a anorexia, né? Que assim, até um tempo atrás, por essa faixa etária da adolescência, que onde é mais comum, às vezes acaba tendo uma influência um pouco maior, pelo que eu vejo, assim, opinião pessoal, né? É mais prevalente em mulheres também e tem um início mais tardio até do que a anorexia. Está muito presente, na verdade, em estudantes universitários. Tem estudo mostrando que 20% dos estudantes universitários já apresentaram algum comportamento bulímico já. E frequentemente são mulheres jovens com peso normal e podem ter um histórico de obesidade. A etiologia, uma coisa que eu achei interessante na etiologia é igual a gente falou, não tem nada muito bem definido. Mas eu achei interessante isso, né, da serotonina, que vai estar associada à saciedade, à norepinefrina, e a percepção exagerada dos sinais de fome relacionados ao gosto doce, mediados pela região insular anterior direita do cérebro. Então, assim, tem uma percepção exagerada também ali desse gosto doce que pode levar também à compulsão, né? Então, assim, porque como vai ter esses episódios de compulsão e depois vai ter a purga, pode ser uma coisa... Eu achei uma coisa muito interessante. Os fatores sociais, assim, geralmente são pacientes mais depressivos e nos fatores psicológicos a gente vê que são pacientes que têm mais tendência à dependência de álcool, compulsão também por compras, né? Também tem a questão sexual também, que tem um comportamento às vezes sexual também, como que fala? Promíscuo também vai estar associado, né? Então, assim, realmente eu percebo que tem alguns comportamentos, às vezes, que a gente vai deixar a bulimia, às vezes, até um pouco de lado nesse paciente para ver essas outras coisas, sabe? Aí, assim, no diagnóstico, esses episódios de compulsão alimentar vão ocorrer com uma frequência grande, uma vez ou mais por semana, por pelo menos 3 meses também. E são geralmente comportamentos realmente compensatórios para evitar para tentar a perda ou evitar o ganho de peso mesmo. Sobretudo os vômitos estão muito associados, mas assim, não é só o vômito. Tem paciente que acha que bulimia é só vômito, mas não é só o vômito, uso de laxante também, diurético, exercício físico também em excesso, né? Então eu acho que é importante frisar isso, não é só o vômito. Tá? Porque a bulimia, muita gente acha que é só o vômito, né? Mas aí o uso de laxante, diurético, aquelas dietas muito restritivas com exercícios físicos também mais extenuantes, né? Ó, você vê, 20% dos casos estão associados com a dieta mais severa e exercício físico. E o peso não vai ser reduzido de uma forma drástica como na anorexia. Vai ser uma coisa um pouco mais gradual. E o paciente também tem esse medo mórbido da obesidade, né? Mas sempre está em busca da magreza, né? Ou até pelas duas coisas também. Tem muito medo e quer ter a magreza, né? Invista na sua carreira. Seja fellow da Shelter. E essa autoavaliação desproporcional mesmo, né? Então, essa imagem irreal que o paciente tem, né? De ele achar que ele tá, né, gordo, digamos assim, mas, na verdade, a composição corporal dele tá normal, né? Agora, uma coisa que eu acho que serve de alerta é a compulsão alimentar geralmente precede esse comportamento de vomitar em 1 ano. Então, assim, é muito importante a gente ter esse start quando o paciente já tem esse comportamento de ter uma compulsão alimentar por isso, porque está muito relacionado mesmo até mais assim na bulimia, que é uma coisa, digamos, até mais fácil de acontecer do que a anorexia, porque a anorexia o paciente tem que parar de comer, né? E já na bulimia não, ele vai ter a compulsão e depois vai buscar uma forma de tentar evitar essa perda, esse ganho de peso.